Hoje vamos fazer uma análise aprofundada da recente turbulência nas ações do Banco do Brasil, o BBAS3. A gente viu uma queda bem expressiva, né? Mais de 20% em pouco tempo. Foi a maior baixa mensal desde o comecinho da pandemia. O que está acontecendo? Vamos olhar uns dados recentes, projeções, comparações para entender melhor esse cenário todo. Exato. E a discussão vai gerar muito em torno dessa volatilidade, né? E também das revisões das casas de análise dos fundamentos atuais. A gente vai olhar o earning yield, por exemplo. A ideia é tentar entender o que isso sinaliza para quem investe mais a longo prazo, sabe? Pensando em dividendo, crescimento, mesmo com essa volatilidade, essa visibilidade mais baixa que está preocupando o mercado agora. Certo, vamos direto ao ponto então. Essa queda foi a maior desde março de 2020, como eu disse. E, além disso, teve o Santander, né? Rebaixaram a recomendação de compra para neutro e cortaram o preço-alvo, nossa, bastante, de R$ 35 para R$ 26. A preocupação principal que eles citaram foi essa falta de clareza sobre os resultados lá para 2025. Parece que o mercado tá pesando muito essa incerteza. É. E o interessante é justamente observar como o mercado reage a essa incerteza, né? Essa falta de projeção clara sobre o lucro, sobre proventos, rentabilidade futura, isso acaba gerando essa pressão vendedora, sabe? O Santander, por exemplo, ele questionou se o banco conseguiria manter o payout de 40%. Isso porque o banco está focado em crescer a carteira de crédito, e aí, na visão deles, isso poderia limitar os dividendos, né? Então eles adotam uma postura mais, cautelosa, de esperar para ver, mesmo que signifique pagar mais caro depois. Pois é, mas essa postura de esperar para ver, será que não é conservadora demais? Olhando os fundamentos que a gente ainda vê. Porque, olha só, mesmo com as projeções de lucro para este ano variando bastante, algo entre, sei lá, 27 e 32 bilhões de reais, segundo nossos estudos, Uhum. os indicadores ainda mostram, sim, uma certa força. Se a gente calcular o earning yield, que é basicamente o lucro por ação dividido pelo preço, o inverso do PL, calculando com base nessas projeções e no valor de mercado atual, que está em uns 133 bi, esse earning yield fica ali entre 20% e 24%. Isso quer dizer que, mesmo num cenário mais pessimista de corte no lucro, o retorno que o banco gera sobre o valor de mercado dele ainda seria bem robusto, né? E se a gente comparar com os bancos privados? Como fica essa foto? Aí a diferença fica bem clara. Itaú, Bradesco, Santander, eles estão com earning yields ali na faixa de 11% a 14%. O Banco do Brasil parece sim negociar com um desconto bem significativo. O PVP, né, preço sobre valor patrimonial, está em 0,7. Isso dá um desconto de mais ou menos 31% em relação aos privados. É maior que a média histórica desse desconto, que ficava ali pelos 24%. É quase como se o mercado estivesse exigindo um retorno quase dobrado do BB para compensar essa incerteza toda. Entendi. Então, quer dizer, na prática, mesmo que a gente considere uma possível queda no lucro, uma redução no payout para 40%, vindo de 45%, o dividend yield projetado ainda ficaria interessante, algo na casa dos 7% a 8% com a cotação de agora. Exatamente. E se a gente conecta isso com um quadro geral, pensa assim, considera um ROI, o Return on Equity, né, a rentabilidade sobre o patrimônio. Um ROI de longo prazo ali por volta de 16%. E um reinvestimento de, digamos, 65% do lucro, o que implicaria um payout de 35% a 40%. A taxa de crescimento implícita seria de uns 10% ao ano. Ok, então somando o dividend yield, esses 7, 8%, com esse crescimento de 10%, a gente teria um retorno total potencial entre 17% e 19% ao ano. É isso? Correto. E aí, se a gente descontar uma inflação de, vamos colocar, 6%, isso ainda daria um prêmio bem considerável sobre a renda fixa indexada à inflação. Hoje, um título do Tesouro entrega IPCA mais uns 7%, né? Aqui a gente estaria falando de um potencial de IPCA mais 11%, talvez 12%. E a gente viu umas simulações bem interessantes que mostram esse poder do longo prazo, né? Uma delas mostrava que, considerando um crescimento médio anual dos proventos e o reinvestimento constante desses dividendos, talvez com alguns aportes também, a renda passiva poderia crescer, nossa, muito ao longo dos anos. É quase como olhar a previsão do tempo só para amanhã e esquecer que está vindo a estação das chuvas, né? O foco no curto prazo pode acabar escondendo esse potencial composto.
É uma ótima analogia, sim. Esse foco excessivo na volatilidade de curtíssimo prazo pode mesmo obscurecer o potencial de composição de capital, né? Principalmente em empresas que são lucrativas e distribuem proventos de forma consistente. O BB fez isso, são 8 pagamentos por ano, que facilita bastante essa estratégia de reinvestir. Então, resumindo um pouco, apesar dessa nuvem de incerteza mais de curto prazo, a análise dos fundamentos, das projeções, mesmo as mais conservadoras, ainda aponta para o potencial interessante, né? Especialmente para quem tem um horizonte de investimento mais longo e foca nesse reinvestimento. Sem dúvida. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez. O quanto desse chamado risco estatal, que sempre paira sobre o Banco do Brasil, o quanto disso já não está mais do que precificado nesse desconto atual? E o que precisaria de fato acontecer para o mercado reavaliar essa percepção de uma forma mais positiva? Excelente questão para se pensar, realmente. Bom, para quem quiser se aprofundar mais nessas metodologias de investimento que focam em dividendos, como a que ficou famosa com o Sr. Luiz Barsi, vale muito a pena conferir o livro dele, O Rei dos Dividendos. E, para complementar, tem outras leituras que são muito valiosas sobre investimento em ações. Pensando no longo prazo, tem O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, e também Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. São ótimas referências, realmente. Perfeito. Todos os links estão na descrição. Um abraço e até a nossa próxima análise aprofundada.